Boa tarde, então, a todos, a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais uma palestra hoje da série de seminários do IC. Hoje temos o prazer de receber o professor Alain, aqui do Instituto, Alain Mariano de Souza. E o título da palestra é Inteligência Artificial com Dados Privados, Desafios e Oportunidades. Né? Um tema de bastante interesse hoje. Eu agradeço já inicialmente o Alain. Eu sempre costumo dizer, né, hoje está todo mundo ocupado, vários compromissos, né, você mostrou aí a disponibilidade para apresentar essa palestra, eu agradeço. Então o Alain é professor aqui no Instituto, estava comentando aqui, vai fazer um ano... Dia 16. Dia 16, o ano que vem, né? Então, ele cumpriu aquela ideia de que antes do primeiro ano tem que apresentar um seminário aqui na nossa série, né? O mestrado e o doutorado aqui pelo IC da Unicamp, mas o doutorado é com cotutela da Universidade de Berna, na Suíça. Acredito que é por Thorsten Braun. Né? Publicou diversos artigos em periódicos, conferências de renome e recebeu prêmios significativos, incluindo o prêmio CAPES de tese e o primeiro lugar em concursos de teses e dissertações da SBC, tanto por sua dissertação de mestrado, quanto por sua tese de doutorado. Os interesses, inteligência artificial, sistema distribuído e redes de computadores. Então, fique à vontade aí. Obrigado de novo. Bom, então, prazer pessoal. Sou Alain, como o Edmundo acabou de apresentar. Então, professor bastante novo aqui. Alguns alunos aqui já me conhecem, outros ainda vão me conhecer. Mas a palestra de hoje é um pouco de como que a gente trabalha com a inteligência artificial quando a gente tem dados privados, tá? Bom, isso aqui é uma agenda bem superficial da apresentação, então eu vou falar um pouquinho da motivação desse tema, apresentar um pouquinho das abordagens de aprendizado distribuído que permite a gente fazer esse tipo de operações. Em particular, a gente vai estudar a parte de aprendizado federado e aí vai passar por desafios. Um exemplo de uma aplicação utilizando LLMs, que é o que está na moda hoje, né, e algumas oportunidades de pesquisas que a gente tem. Bom, então, como motivação, inteligência artificial a gente já sabe que está sendo aplicada hoje em diversas áreas, né? Então a gente pode ter como exemplos aí a parte de sistemas de direção autônoma, né, onde a ideia é que os modelos de inteligência artificial consigam sensoriar o ambiente, perceber obstáculos e até mesmo aplicar decisões para que o carro possa se dirigir e chegar com segurança em determinados lugares, né? Bom, a gente tem também a parte de robótica, que já teve diversos avanços aí. Mais exemplos que a gente tem, parte de entretenimento, então já tem também gerações de vídeos. Alguns são bem estranhos, né? A gente já consegue ver que não tem um comportamento muito legal. Parte de biologia que a gente tem, e é claro que a gente não pode deixar de falar dos Large Language Models, né? Que a ideia deles é, basicamente, foi uma revolução para a gente, onde a gente começou a utilizar muitas coisas para produtividade, então aumentou muito a nossa produtividade, a parte de geração de textos, gerações de imagens, e a ideia dele é que ele é treinado em muitos dados para predizer a próxima palavra, e depois a gente consegue absorver esse conhecimento para aplicar em outras tarefas, né? Mas o ponto importante que eu quero mostrar para vocês é que tudo isso foi o advento dos avanços computacionais, dos aceleradores de hardware, que permitiu que a gente treinasse modelos bastante profundos, e também o aumento de dados, né, que a gente consegue introduzir nesses modelos para extrair o conhecimento deles, né? Então, isso aqui é um exemplo de como que a gente consegue o aumento de dados, né, em relação ao tamanho do modelo. Então a gente tem aqui no eixo X a quantidade de parâmetros de um modelo de inteligência artificial, e com o eixo Y a gente tem a loja de treinamento, né, que a gente consegue mensurar quão bom o modelo está se comportando em determinada tarefa. Aqui, as cores, a gente consegue ver a quantidade de dados que a gente está utilizando para treinamento, né? Então, quanto mais dados a gente coloca e quanto maior é esse modelo, mais a gente consegue aprender. Basicamente é isso que eu quero que vocês entendam aqui. Não precisa se preocupar com o tamanho de parâmetros, quantidade de dados que tem ali, a ideia é essa. Quanto mais dados a gente apresentar para o modelo com muitos parâmetros, potencialmente a gente vai aprender mais coisas. Em relação aos dados, a gente, quando vai treinar esses modelos, a gente parte de dois princípios, duas abordagens principais, né? Ou a gente utiliza dados públicos, que já estão disponíveis na internet para a gente, né? Então a gente pode utilizar datasets que já foram utilizados por outras pessoas,
até mesmo criar nossos datasets baseados em dados públicos, ou a gente pode ir para dados específicos do nosso problema. Vantagem do primeiro, a gente já tem uma diversidade de dados disponíveis para a gente pode utilizar. O problema que a gente tem nisso é que talvez o modelo resultante disso seja genérico demais para a gente e não tenha características específicas do nosso domínio que a gente queira exportar. Então daí a gente tem que coletar esses dados de alguma forma, né? Então seja eles explorando algumas bases de dados privadas ou até mesmo gerando serviços para geração de dados, porque dados hoje que a gente tem é muita produção, certo? Então, basicamente, o processo de coleta de dados que a gente tem das principais abordagens tradicionais hoje é basicamente a gente tem diversos serviços que rodam na borda da nossa rede, então dispositivos finais, que eu estou querendo dizer, smartphones, veículos, pessoas, sistemas, sensores, tudo isso produz uma grande quantidade de dados, só que as abordagens tradicionais de inteligência artificial não utilizam o treinamento desses dados onde eles são produzidos. Então, basicamente, a gente tem que enviar esses dados para alguma entidade central, onde lá a gente vai fazer todo aquele processamento, treinar esses dados e extrair o conhecimento dessas informações. Então, basicamente, é isso que a gente quer enfatizar. A gente produz os dados, envia para uma cloud, e aí o modelo é treinado lá, então o serviço é disponibilizado para os outros, né? O ponto-chave aqui é isso que eu quero explicitar para vocês, que aonde os dados são produzidos e aonde esse modelo é treinado, eles são entidades distintas, né? Então a gente tem que fazer o transporte desses dados, seja por comunicação, ou seja a gente vai salvar isso tudo no HD, vai levar para algum lugar para a gente fazer esse tipo de treinamento, ou coletar bases de dados que já foram coletadas há muito tempo, mas o fato é que a gente tem que transportar isso para algum lugar para ser processado. Em paralelo a isso, a gente tem toda a conectividade, né, que é onipresente hoje, que acaba gerando diversos tipos de dados, né? Então, isso aqui é um exemplo do Data Never Sleeps, que eles mostraram no ano passado, ano de 2023, em 1 minuto a quantidade de dados que é produzidos. E eu quero que vocês entendam desse tipo de dado, que é muito dado produzido por todo mundo. Acho que a informação mais importante que a gente consegue absorver daqui é que os fãs de Taylor Swift fazem download de 70 mil vídeos por minuto, né? Mas basicamente é que uma pessoa normal chega a produzir até 102 megabytes de dados por minuto, certo? E aí a ideia é que toda essa quantidade de dados a gente pode utilizar para desenvolver serviços mais eficientes de inteligência artificial. Personalizar recomendações, fazer serviços mais ajustáveis para os usuários, utilizando dados próprio usuário, só que a gente tem um problema. Porque muitos desses dados contêm dados sensíveis. E aí que está o problema, que a gente não pode utilizar esses dados sensíveis de qualquer forma. Primeiro motivo, a gente já viu alguns exemplos que modelos de inteligência artificial revelam esses dados de treinamento, a gente consegue absorver reverter essas informações. E o que eu quero dizer com dados sensíveis? É basicamente dados que a gente consegue descriminalizar alguma pessoa, um indivíduo, a gente consegue identificar aquela pessoa, a gente consegue obter informações de nome, informações privilegiadas de e-mail, parentes, CPF, tudo isso que a gente consiga identificar unicamente uma pessoa, a gente pode tratar como dado sensível. Então, a presença desses dados sensíveis, junto com as regulamentações que a gente tem, como principalmente a LGPD, torna essas soluções em desconformidade com essas regulamentações, então a gente não pode utilizar esses dados, certo? Então, o que é a LGPD, né? É a Lei Geral de Proteção de Dados, onde basicamente eles definem uma série de diretrizes, que é o que a gente tem que garantir para a gente poder utilizar esses dados, certo? Então, tem desde a parte de transparência, a parte de segurança, não discriminação, prevenção, privacidade. Não quero entrar em detalhes nesse documento aqui, que ele é bastante extenso, mas o ponto-chave para a gente é que a segurança e privacidade desses dados é essencial. Então, se a gente quer utilizar isso de alguma forma, a gente tem que garantir essa privacidade e essa segurança desses dados. E aí que entra a palestra de hoje. Então, tudo isso foi só uma introdução. Aí vem a pergunta. Dado todo esse contexto, grande quantidade de dados que a gente tem, o benefício de utilizar esses dados para personalizar nossos modelos e serviços de inteligência artificial. Como que a gente pode utilizar isso de alguma forma
e extrair esse conhecimento desses dados privados de acordo com as regulamentações, né? Então, ponto principal é aí que entra as técnicas de aprendizado distribuído, onde o ponto-chave dessas técnicas é a gente trazer o processamento, o treinamento desse modelo para onde os dados são produzidos. Onde a gente não compartilha esses dados não vão deixar sua origem, e aí a gente consegue extrair esse conhecimento. Só que a gente tem diversos problemas, que a gente vai ver daqui para frente, tá? Mas basicamente, quando a gente está falando de aprendizado distribuído, vamos colocar que a gente tem 3 grandes grupos. O primeiro, que é o totalmente distribuído, onde a gente tem um modelo... Antes de passar isso, vou colocar algumas nomenclaturas, acho que vai ficar mais fácil para entender. A gente vai trabalhar aqui daqui para frente, nos próximos slides, numa arquitetura cliente-servidor. Então, tudo que for cliente, a gente vai chamar que são os dispositivos finais, então vocês podem ver na imagem como são esses celulares, e o servidor é uma entidade central na nuvem que pode fazer esse processamento para a gente, tá? Esses clientes, eles têm capacidade de processamento e eles têm dados, tá? Então, isso que a gente, nomenclaturas que a gente vai utilizar daqui para frente. Então, quando a gente está falando de uma abordagem totalmente distribuída, o que a gente está se referindo é que, basicamente, o servidor vai fornecer esse modelo para o dispositivo final e o dispositivo vai fazer todo o treinamento e inferência com seus próprios dados. Tá. Então, por que a gente garante a segurança e a privacidade nesse contexto? Porque a gente não tem compartilhamento nenhum desses dados, então só o modelo do cliente vai ter acesso a essas informações. Só que a gente tem diversos problemas aí, porque a gente vai overfitar o modelo para o dado do cliente, se caso ele começar a presenciar algumas distribuições diferentes do que ele já observou no passado, o modelo dele não vai ter uma boa performance, e a gente não quer isso, certo? Aí vem a segunda abordagem, que é o Split Learning. O Split Learning agora, imagine que a gente tem um modelo muito grande de inteligência artificial, ou um modelo médio, a gente consegue particionar ele em 2 partes, onde uma parte vai ficar no cliente e o resto vai ficar no servidor, certo? Então, agora, como que acontece o treinamento? Não é inteiramente local no dispositivo. A gente passa primeiro o processo de feed-forward nas camadas que estão presentes nesse cliente, né? Então, a gente vai passar os dados de treinamento até o limite daquele modelo. Aí, tem um cara que é chamado de ativações, que é basicamente o que está saindo da última camada que está presente naquele modelo. E aí, a gente envia essas ativações para o servidor, que ele vai colocar no modelo restante que ele tem lá na nuvem, fazer o resto do treinamento e vai calcular uma loss. Baseado nisso, a gente tem o processo inverso agora, que é fazer o ajuste dos parâmetros do modelo, que é conhecido como backpropagation, certo? Então a gente começa o backpropagation baseado na loss que a gente teve no servidor, atualiza os pesos dessa parte do modelo que está no servidor também, e envia os gradientes para o cliente para que ele finalize o processo ajustando isso lá no seu modelo também. Só dessa parte a gente tem diversas arquiteturas, diversos desafios que a gente pode tratar também, só que o foco da apresentação não vai ser Split Learning. A gente vai falar de Federated Learning, que é uma terceira técnica para aprendizado distribuído, né? Nesse cenário, diferente do Split Learning, agora os dispositivos finais, né, os clientes, ele tem o modelo todo, o modelo completo, certo? Então, eles têm os dados, o modelo completo, e o servidor agora ele só é responsável por combinar esses modelos que são compartilhados pelos clientes. Então, basicamente, o processo de treinamento no aprendizado federado acontece. O servidor envia o modelo para os clientes fazem algumas épocas de treinamento com seus dados locais e compartilham a representação de pesos desse modelo. Baseado nisso, o servidor agrega todos eles, então pela imagem você pode ver que as cores dos dados representam o aprendizado de cada modelo e no final a gente tem um agregado combinado de todos esses modelos ali, certo? A gente tem um novo modelo, envia de novo para os clientes e o processo continua. Certo? Então, a gente vai entrar um pouquinho mais de detalhes nessas etapas. Tá? No aprendizado federado, o ponto principal que a gente tem que absorver aqui é que ele acontece em ciclos. Quando a gente está falando de treinamentos centralizados, a gente tem as chamadas épocas, que é quando a gente passa um conjunto de batches para o nosso modelo até a gente chegar no final do treinamento. Aqui a gente chama de rodadas de comunicação, tá? E o que acontece nessa rodada de comunicação? Tem 4 passos principais, onde primeiro a gente tem que selecionar um subconjunto de clientes, tá? Que são quais clientes vão treinar o modelo para a gente, enviar esse modelo para eles e
realmente fazer o treinamento, né? Então aqui é como se fosse um treinamento local, então aqui a gente tem épocas locais, então a gente pode ter, por exemplo, 10 épocas, 15 épocas, 100 épocas de treinamento local no cliente. Depois desse modelo treinado, a gente tem que enviar de volta para o servidor, então entra a parte de compartilhamento e depois a gente tem a agregação, gerando um modelo combinado. A partir daí a gente começa de novo, seleciona o cliente, treina modelo, compartilha modelo, agrega modelo, certo? Então esse é o ciclo que a gente se repete até atingir uma acurácia-alvo, ou até completar X rodadas de treinamento, certo? Senão isso ficar infinito. Certo? E aí, um ponto importante que a gente tem é como que a gente combina esses modelos, tá? Porque a gente pode combinar de diversas formas, isso a gente pode acabar priorizando determinadas características, determinados clientes, e tem uma grande quantidade de soluções que fazem isso. A mais tradicional é o Federated Averaging, que nada mais é do que uma média federada desses modelos. Tá? Aqui tem mais algumas definições só para a gente entender os próximos exemplos. Então, quando eu estou falando de T, é basicamente a quantidade de rodadas de comunicação que vão ser executadas. Tá? Então, para cada Tzinho, a gente vai ser correspondente a uma rodada de comunicação. A gente tem N, que é a quantidade de clientes. A gente tem um D estilizado aqui, que é basicamente a quantidade, o somatório de dados dos nossos clientes, né, onde cada cliente tem um DDI, certo? Que é uma porção do dataset. E a gente tem o WTDI, que representa o modelo do cliente I na rodada T. Basicamente isso que a gente vai precisar entender para os próximos slides. Então, primeira parte, seleção de clientes. A gente tem que definir qual o subconjunto de clientes que vão fazer essa rodada de treinamento. No FedAVG, por padrão, ele seleciona uma fração aleatória desses clientes, tá? Não precisa ser aleatório, mas por padrão é aleatório. Então a gente seleciona um subconjunto desses clientes, veja se eles estão conectados e a gente envia esse modelo para eles, certo? Quando os clientes recebem esse modelo ali, o WT, basicamente eles têm todos os mesmos modelos e a próxima etapa é fazer o fit desse modelo nos seus dados locais. Então, aqui a gente tem representação de diferentes clientes com distribuições diferentes de dados e cada um executando um gradiente descendente num conjunto de bets que faz parte do DDI, certo? A partir dali, que a gente executa isso por N épocas, a gente tem o nosso WTD que ele está atualizado. Então esse é o nosso novo modelo que a gente precisa reportar ele para o servidor para que ele seja combinado com os outros clientes, certo? Então a gente entra na parte de compartilhamento, que é basicamente isso. Pegar nosso WTD e compartilhar com o servidor. E aí a gente chega na última etapa, que é como que a gente combina esses modelos. O FedAVG, por padrão, ele faz uma média ponderada. E pelo que ele pondera essa agregação? É justamente pela porcentagem do dataset do cliente que representa o todo, certo? Então, se a gente tem 1000 elementos aqui, cada cliente tem 100 elementos, ele faz essa fração aqui e dá o peso junto com o somatório que foi reportado para aquele cliente. A partir dali, a gente tem o nosso WT mais um processo contínuo, certo? Até a gente chegar no nosso Tzão. Basicamente, aqui, médias ponderadas, médias simples, um algoritmo bem simples. A gente pode fazer variações nisso, para priorizar clientes, priorizar grupos, priorizar tipos de regularização que a gente quer. Tudo isso aqui abre potencial para a gente fazer isso, certo? Mas a ideia aqui é só mostrar para vocês como que a gente pode combinar modelos que foram treinados em lugares diferentes para representar um modelo agregado, certo? E agora a gente entra na parte dos desafios que estão relacionados ao aprendizado federado, tá? Bom, a gente tem diversos desafios, mas o que eu vou mostrar para vocês, eles estão principalmente relacionados à heterogeneidade, comunicação e segurança presente nesses cenários, tá? Então, bom, primeiro, a heterogeneidade, a gente pode classificar ela como sendo heterogeneidade estatística e sistêmica. Primeiro eu vou falar para vocês a estatística, que é quando clientes possuem distribuições de dados diferentes e o treinamento de um pode atrapalhar o aprendizado do outro, vamos colocar assim, o jeito mais simples de explicar isso. Então tá, aqui nessas imagens a gente tem dois cenários sendo explicados paralelamente, né? Então o primeiro é o cenário que a gente chama de IID, que é quando os dados possuem distribuições identicamente similares e distribuídas, certo?
Então, o que eu quero dizer com isso? Todos os clientes têm dados similares, né? Então, trazendo para uma aplicação aqui do MNIST, é como se o cliente 1 tivesse as mesmas classes que o cliente 2 tem, certo? Então, o que acontece quando a gente tem esse cenário, né? Então, imagina que essa seta aqui é a atualização de gradiente do modelo, tá? Então, a gente está vindo de uma rodada anterior, chegamos aqui nesse ponto e enviamos tanto para o cliente 1 quanto para o cliente 2 o novo modelo para ser treinado, certo? A gente tem as atualizações de gradiente deles aqui, que foram as épocas locais executadas, e a gente chegou nesse ponto aqui e nesse outro ponto, cliente 1 e cliente 2. Quando a gente compara, o ótimo global deveria ser esse ponto, mas na verdade, como a gente teve o ajuste desses dois clientes, ao calcular a média, a gente fica bastante próximo dele, certo? Então, isso acontece porque os clientes têm distribuições bastante similares, então eles tendem a convergir para a mesma direção. Só que agora, quando a gente olha para os dados não ID, que é quando clientes possuem distribuições bastante distintas, ou seja, um cliente só reconhece os números 0 e 4 e outro só reconhece os números 5 e 7, eles podem divergir bastante enquanto eles estão fazendo o treinamento, que é justamente o que está acontecendo aqui nesse segundo caso, onde eles ficam bastante divergentes, e na hora que a gente combina o modelo desses dois clientes, o que acontece é que ele fica muito longe do ótimo global. E o que acontece aí? O que acontece é que a gente acaba piorando o treinamento de todo mundo, certo? Então a gente ajusta o modelo pra gente, compartilha, o modelo volta pior. A gente ajusta o modelo pra gente, compartilha, o modelo volta pior. Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem, e tem diversas técnicas que precisam ser implementadas para que a gente minimize isso, né? A própria seleção de clientes, a própria agrupamento de clientes, identificação de similaridade entre clientes e assim por diante. Tudo isso a gente pode utilizar para reduzir esse tipo de problema. E esse problema é conhecido como Client Drift Problem. Certo? Bom, agora indo para heterogeneidade sistêmica, é quando a gente tem características diferentes dos dispositivos finais que vão estar treinando esse modelo. Tá? Então, essa pirâmide aí representa para a gente os dispositivos, e a gente pode classificar isso de acordo com o seu poder computacional. Então a gente tem a cloud lá em cima, onde a gente tem muito poder computacional. Depois a gente tem a nossa borda ali, nossa edge, nossa fog, onde a gente tem mais poder computacional, mas ainda é menos que a cloud. E a gente tem os dispositivos finais aqui, onde a gente tem ainda menos poder computacional. Mas isso, claro que todos os dispositivos aqui não são iguais, né? Então eles têm diferentes capacidades de armazenamento, processamento, memória RAM, restrições de energia, mobilidade, sensores, dados distintos. Então tudo isso caracteriza essa diferença entre esses dispositivos, certo? Então problemas que a gente tem. Não é porque um modelo executa em um cliente que ele vai executar em todos, tá? Então, como agora a gente tem que se preocupar com isso, a gente tem que desenvolver soluções para ajustar esse modelo para que ele consiga ser treinado pelos dispositivos. Além disso, um cliente pode ter até um bom poder de processamento, mas ele tem uma comunicação que é bastante intermitente. Então, como que ele reporta esse modelo para a gente depois? A gente tem que ter certo cuidado de como que a gente representa esse modelo para que ele não acabe introduzindo latência para a gente, ou que até que ele consiga ser enviado. Basicamente, os problemas que a gente tem aqui é restrições energéticas, porque pode consumir muita bateria do dispositivo. O dispositivo pode não ter capacidade energética para treinar aquele modelo. Latência, que é quando uns clientes demoram muito mais que outros para enviar esse modelo, então acaba desincronizando a agregação. Então a gente ou espera todo mundo ou perde a atualização daquele cliente. Modelos heterogêneos, que é justamente quando a gente divide esse modelo, e atualizações não confiáveis, né, que é justamente quando a gente cai no problema de conexões intermitentes. Bom, problema que a gente tem aí também, justamente, mostrei para vocês no início o crescimento do número de parâmetros que a gente está tendo desses modelos, certo? Então, esse gráfico aqui é pelo Our Working Data, tirei ele hoje de manhã, então vocês estão vendo aqui 22, mas esse é o último ponto aqui de outubro de 2024. Então a gente consegue ver basicamente que a gente já tem modelos na casa dos trilhões de parâmetros, tá? Então, estou falando para vocês que a gente tem que compartilhar modelos, e você fala, bom, peraí, como que a gente vai compartilhar 1 trilhão de parâmetros representados em float 32, certo? Exatamente, esse é um problema que a gente tem ali para ser transmitidos. Então, para que a gente não sobrecarregue o canal de comunicação, a gente tem que implementar diversas técnicas
para que a gente consiga reduzir ou a quantidade de vezes que o modelo precisa ir e voltar para o servidor, ou a quantidade de informação que a gente precisa mandar pelo servidor, ou os dois, certo? Por que não os dois, tá? Então, pensando nisso, a gente tem 3 abordagens principais aí que a gente pode abordar, certo? Sendo primeira, a seleção de clientes. Então, se a gente reduz a quantidade de clientes a ser selecionado, a gente reduz a quantidade de informação que vai ser enviada, certo? Então, a gente pode fazer tanto seleções mais eficientes do ponto de vista de tentar fazer o modelo convergir mais rápido, ou seja, menos rodadas de treinamento, com isso a gente transmite menos dados, ou selecionar menos clientes por rodada, certo? Aliado a isso, a gente tem o compartilhamento parcial de modelo. Então, a gente não precisa enviar esse modelo como um todo, dado que a gente tem trilhões, bilhões de parâmetros para serem enviados, a gente não precisa enviar todos eles, certo? Então, aqui a gente está trabalhando com menos rodadas e aqui a gente está trabalhando com menos dados, né? Que a gente não vai compartilhar todos os modelos que estão representados nesse modelo. E aí, no final, a gente tem também a representação do modelo, que a gente pode reduzir a precisão em termos de bits para representar aquele valor daquele modelo, para que a gente consiga compartilhar ainda menos dados, tá? Então, isso são abordagens que a gente consegue aplicar. Então, basicamente, aqui a gente tem pruning, esparsificação, que é basicamente a gente remover alguns neurônios da nossa rede, alterar a precisão desses bits de modo que a gente compartilhe só o que é necessário, não sobrecarregue o canal de comunicação. Certo? Bom, tá. A gente viu que a gente consegue garantir a privacidade dos dados, porque os dados não são compartilhados, mas nem tudo é o mundo ideal para a gente, né? Porque agora, pensando na parte de segurança, o que acontece? Os próprios clientes têm acesso a esse modelo. Então, eles podem ou atuar diretamente no treinamento deles, para impactar no treinamento, conhecimento geral como um todo, ou atacar dados específicos que ele saiba que está sendo treinado. Ou, no pior caso ainda, é fazer a inversão de gradientes, que é recuperar informações de outras pessoas que estão treinando aquele modelo, certo? Então, esses são os principais problemas de segurança que a gente tem aqui quando está falando de aprendizado distribuído. Primeiro, envenenamento de dados, que é justamente quando um cliente mal intencionado, ele inverte rótulos, ou ele pode fazer com que você identifique classes de um jeito malicioso. Por exemplo, vamos pensar uma aplicação mais real aí, identificação de placas de velocidade, certo? Ele pode envenenar o modelo de reconhecimento para que você entenda valores diferentes daquela placa, certo? Isso é um exemplo de ataque de envenenamento de dados. E ele consegue fazer isso porque se ele está participando da federação, ele está recebendo aquele modelo e ele tem os dados. Então ele pode manipular os dados da forma que ele quiser para que tentar confundir isso. Na hora da agregação eu acabo passando esse envenenamento para todos os clientes. Quando a gente está falando do envenenamento do modelo em si, é justamente eu não quero impactar uma classe específica, mas eu quero degradar o desempenho daquele modelo. Então eu posso, na hora que eu vou compartilhar os meus parâmetros, eu posso adicionar ruído, posso inverter, posso adicionar valores aleatórios, de modo que na hora que eu agregue isso, eu também atrapalho o conhecimento de todo mundo, certo? E o pior de todos ali, que é a inversão dos gradientes, que é justamente quando a gente não precisa ter acesso ao output, nem input dos dados, a gente só precisa ter acesso ao modelo, e com isso a gente consegue reverter informações que foram treinadas, tá? Então, trouxe um exemplo para vocês. Esse aqui é um exemplo de ataque de inversão que foi realizado recentemente. Então, a gente tem até o código-fonte deles, a gente já fez até alguns testes. Então, basicamente, o exemplo que a gente está dando aqui é o seguinte. Imagina que o modelo utilizou essas 4 imagens do CIFAR para treinar, certo? O que acontece é o seguinte, esse modelo vai ter o conhecimento delas embutido, e o que acontece é que esse paper provou que apenas com esse modelo, com ataques adversariais, a gente consegue reconstruir essas imagens, né? Então, isso aqui é um exemplo da linha de código do notebook que a gente tem aí, relativamente simples. O que a gente precisa? A gente precisa do modelo que foi enviado pelo servidor e o modelo que foi compartilhado pelo cliente. Com a diferença desses dois modelos, a gente consegue fazer a inversão desses gradientes e recuperar o modelo. Aqui foi um teste que eu fiz, então não estava com todas as épocas ainda finalizadas, que demorou bastante, mas a gente já consegue ver que as imagens são bastante similares. A gente consegue identificar um cachorro aqui, um avião, aquilo não consigo identificar nem na real, tá? Mas a gente consegue fazer isso, certo?
Um outro tipo de ataque, esse daqui é bastante criativo. Então, quem lembra dos Decepticons, certo? É o nome do artigo que foi propôs isso, que é um tipo de ataque que foi feito em cima dos Transformers, né? E é justamente ele recuperar informações de modelos de linguagem. E o que acontece aqui exatamente, ele só precisa do modelo compartilhado e do modelo treinado pelo cliente, certo? E ele consegue fazer essa inversão. O que eu estou mostrando para vocês aqui é basicamente tudo que está em amarelo é que o atacante conseguiu recuperar identicamente ao dado que foi gerado pelo modelo. E o que está em vermelho é onde ele errou, certo? Então a gente consegue ver que tem bastante informação sendo vazada ali, mesmo só tendo acesso ao modelo. Então, tá. O que a gente tem que fazer para evitar esse tipo de coisa, né? Porque a gente está motivando, bom, vamos usar dados privados para melhorar a eficiência dos modelos, mas, bom, se usar dados privados, pode vazar esses dados. Então, a gente entra na contradição. Então, tem diversas técnicas que a gente explora para reduzir esse tipo de problema, que é um problema bastante presente quando a gente está falando de aprendizado distribuído, né? O primeiro deles é a privacidade diferencial. A ideia central dela é a gente adicionar um ruído controlado nesses dados ou no modelo, de modo que a gente não degrade o aprendizado do modelo, mas mesmo assim a gente evita a recuperação dessa informação. Então, tem diversas técnicas, mas muitas delas são baseadas em um ruído epsilon aqui, que a gente chama de orçamento de privacidade, mas isso não vem ao caso. O que vocês têm que entender aqui é que quanto maior esse ruído, esse valor de epsilon, mais fácil é de recuperar essa informação. Então, a gente tem que deixar ele mais baixo bastante. Então, imaginando aqui isso aqui é uma imagem do MNIST, que foi aplicado esse tipo de treinamento. Então, conseguimos recuperar, por exemplo, com epsilon igual a 5. A gente consegue identificar que tem um valor 4 ali, certo? E quando a gente chega com epsilon igual a 2, a gente já não consegue mais ver aquele 4 ali, certo? Então, a ideia principal disso é como que a gente adiciona esse ruído de forma controlada, sem degradar a informação, o desempenho do modelo, só que a gente tem um problema no aprendizado federado. É porque os treinamentos acontecem em ciclos. Isso daqui a gente insere em todo o treinamento. Então, isso acaba sendo acumulativo. Então, dependendo de quantas rodadas a gente está executando, o valor de epsilon que a gente começou inicialmente como 2, no final do treinamento ele vai estar estourando, certo? Então, a gente vai conseguir revelar essas informações. Então, como que a gente trata disso? É um problema em linha aberta, tá? Aí tem o outro parte de segurança, que é justamente a criptografia homomórfica. A privacidade é que se o cara tem acesso, o atacante tem acesso ao nosso modelo, ele consegue recuperar essas informações. Então a gente adiciona privacidade diferencial para que ele não consiga recuperar aquelas informações com certa exatidão. A criptografia homomórfica é para que ele não tenha acesso ao modelo, certo? Então, basicamente, o que acontece na criptografia homomórfica é que a gente consegue aplicar operações sem fazer a decifragem do modelo. Então, um exemplo que eu estou mostrando para vocês, imagina um cenário onde a gente está fazendo um treinamento federado, cada cliente treina seu modelo, só que agora, ao invés de compartilhar ele em texto plano, a gente faz uma cifragem com uma chave secreta. Então, cada cliente faz a cifragem desse modelo e aí está representado por esse cofre aqui, certo? Quando chega no servidor, o servidor o que ele vai fazer? Ele vai ter que agregar todo mundo, só que ele não precisa decifrar esses caras. Ele combina todos eles cifrados. Claro que a gente precisa de uma chave pública para fazer isso e a gente gera um novo cofre ali, que a gente não consegue recuperar aquelas informações. Quando a gente compartilha isso para os clientes, aí sim, com a chave secreta dele, ele consegue pegar aquele cofre e tirar o modelo que está lá dentro, certo? É basicamente isso que acontece. Esse daqui é o cenário mais simples de criptografia homomórfica que a gente tem, onde não estamos confiando no servidor, porque se um cliente for malicioso, a gente tem os mesmos problemas. E aí a gente tem que inverter esse tipo de coisa, utilizar criptografia multichave, criptografia com privacidade com threshold, onde a gente precisa de múltiplos clientes para decifrar essa imagem. São problemas em aberto que a gente tem que fazer aqui. E um grande problema é que, quando a gente faz isso, a gente pode aumentar em até 1000 vezes o tamanho do dado compartilhado. Então isso daqui é muito custoso. A gente tem que selecionar com bastante cautela quais parâmetros a gente vai estar cifrando ou não. Certo? Bom, temos tempo. Temos tempo. Para mostrar para vocês tudo isso, um exemplo de como que a gente aplica dados privados com aprendizado federado em LLM, né? Então, vou tentar ser um pouquinho mais rápido aqui. A
gente já viu que a maior parte dos dados não estão presentes na LLM, né? Pelo menos a gente espera que não, né? O meu, o seu, o nosso, todos esses dados relacionados a dados pessoais, smartphones, e-mails, dados financeiros, dados jurídicos, a gente espera que não esteja lá. Mas qual seria o potencial de serviços que a gente conseguia derivar, pode derivar desses LLMs se a gente treinar com ele com esses dados? Só que a gente entra naquele dilema. A gente tem um benefício, mas a gente não quer correr o risco desses dados serem vazados, né? Então tem toda aquela sequência de passos que a gente viu anteriormente, que a gente vai desenvolver aqui para que consiga aplicar isso de uma forma mais segura possível até o momento, né? Tá, então, o que acontece com esses LLMs que a gente tem hoje? Eles são treinados em dados públicos, né, como a gente já viu no início da apresentação. Então, são dados da internet em geral, legendas de YouTube, artigos públicos e assim por diante. O que a gente tem nesse problema? Que geralmente a gente vai ter modelos genéricos o bastante, onde para perguntas genéricas ele vai desenvolver bem para a gente, mas quando a gente chega em cenários específicos, que é aquele onde a gente precisa dos nossos dados, de um conhecimento mais específico, ele não consegue ter informações tão relevantes para a gente. Então, um exemplo que tem aqui é, por exemplo, planeje um fim de semana em Nova York para mim. E passa um roteiro bastante interessante para os usuários, mas quando você pergunta algo específicos, por exemplo, aqui relacionado a saúde, né? Então, eu estou com a visão embaçada e tenho diabetes, o que eu devo fazer? Ele fala, você pode comer algumas cenouras que são conhecidas por fazer bem a visão. É um exemplo que pode acontecer, certo? Porque ele não tem o conhecimento de um especialista, porque ele não teve esse tipo de conhecimento durante o treinamento. E aí que cai nesse ponto que a gente precisa fazer o fine-tuning desses modelos. Que é basicamente a gente pegar um modelo que já foi pré-treinado, onde ele já consegue predizer a próxima palavra, gerar textos coerentes para a gente, até certo ponto, e especializar ele para o nosso domínio. Então, surgiram diferentes tipos de fine-tuning que a gente já tem hoje, certo? Então, por exemplo, o ChatGPT, que é específico para receitas, a gente tem parte específica para finanças e assim por diante. A ideia é justamente a gente ajustar o modelo para o nosso domínio para que ele tenha conhecimento sobre aquilo que a gente quer. Tem outras técnicas que estão sendo desenvolvidas junto com isso, que é a parte de RAG, mas a gente não vai entrar nesse tipo de informação, tá? A gente vai só pensar no fine-tuning mesmo. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente pega um modelo que ele já sabe fazer uma coisa genérica bem o suficiente, a gente especializa ele para o nosso domínio, utilizando o fine-tuning. E o que é o fine-tuning? É justamente ajustar alguns parâmetros do nosso modelo, fazer mais algumas rodadas de treinamento, tá? E, problema que a gente já viu, pode revelar dados, né? Isso aqui é uma matéria um exemplo que um cara conseguiu identificar que o e-mail dele vazou a partir de um treinamento de LLM. Então tem a matéria aí no New York Times, vocês podem ver que existem técnicas de prompt que você consegue, até certo ponto, não sei como é que está hoje, extrair esse tipo de informação, né? Então tem todo um conjunto de safeguards que precisam ser postos para que o modelo não revele todas essas informações, tá? Mas esse aqui é só um exemplo real que já aconteceu, que vazou dados de treinamento e tinha dados sensíveis. E a ideia é que a gente quer evitar isso, tá? Então tá. O que foi visto até agora, né? A gente consegue treinar esses modelos locais, mas a gente viu diversos problemas do aprendizado federado, que é comunicação, processamento limitado, compartilhamento, segurança. E aí, como que a gente vai fazer isso agora com o LLM que tem bilhões de parâmetros, né? Então, nesse caso, as perguntas vão ser: como que a gente permite o treinamento desses dados privados? Como que a gente treina esses grandes modelos com dispositivos com recurso limitado? Como que a gente não sobrecarrega o canal de comunicação enviando toda essa quantidade de parâmetros? E como que a gente minimiza esse vazamento de dados, né? Então, imagine que agora o conjunto de ferramentas que a gente tem com o aprendizado federado é como se fossem várias peças de quebra-cabeça que a gente pode ir combinando para ir formando soluções mais eficientes e mais seguras, tá? Então, o que a gente vai abordar aqui? Basicamente, o aprendizado federado, o PEFT, que é o que a gente vai ver nos próximos slides, bem resumido, privacidade diferencial e criptografia homomórfica. Se a gente precisar de mais técnicas, a gente pode ir combinando até que a gente tenha uma solução bastante segura. Então tá, o que é o PEFT? Bem resumido aqui para vocês. É um conjunto de técnicas onde a gente treina parâmetros específicos do nosso modelo. A gente não precisa treinar todos, a gente só treina alguns deles. E com isso a gente consegue fazer o fine-tuning do nosso modelo. No exemplo aqui, basicamente, se a gente congelar
98% se treinar apenas 2% dos nossos parâmetros, a gente consegue um desempenho suficientemente bom para o nosso cenário. Basicamente, a ideia central atrás do PFT é essa. Só que tem diversas técnicas. A mais comum delas é o LoRa, certo? Que vem do Low Rank Adaptation. O que é a ideia dele? É basicamente a gente pegar matrizes de pesos menores, de modo que a gente só ajuste elas para cada camada e depois a gente consiga, de certa forma, fazer o fine tuning de forma eficiente. Então, bem resumido, como que ele funciona aqui, exemplo para vocês. Imagina essa rede neural que a gente tem, 3 neurônios totalmente conectadas de 3x3, o que a gente vai ter aqui? Essa matriz representa, bom, todas as conexões desse neurônio com os próximos, né? Então, essa primeira conexão é representada por esse parâmetro, essa segunda conexão por essa, terceira por essa, assim por diante. Segunda linha representa todas as outras conexões, né? Então, essa daqui é a matriz de pesos que a gente precisa ajustar. A ideia por trás do LoRa é que ao invés de a gente fazer isso, a gente utiliza duas matrizes menores, certo? Então, utilizando, por exemplo, a matriz 3x3 aqui, que ao multiplicá-las, a gente consegue gerar aquela imagem, ou aquela matriz completa. Depois, o que a gente faz com essa matriz que foi gerada treinando o LoRa? A gente agrega, combina com a matriz do modelo pré-treinado, e aí a gente tem um fine tuning para o nosso cenário, certo? Então a gente saiu... Aqui nesse exemplo está bastante simples, porque é 3x3, mas imagina que a gente tem aqui 200x200, 500x500. Treinar apenas essas duas matrizes é muito menos custoso do que treinar todos os parâmetros do nosso modelo, certo? E aí com isso, o que a gente ganha? Se isso, que a gente chama de adapters, é o que adapta o nosso modelo para o nosso cenário, a gente não precisa compartilhar o modelo pré-treinado. A gente só compartilha os caras que vão fazer a adaptação para a gente. Então, no aprendizado federado, a ideia é compartilhar apenas essas matrizes que vão ser adaptáveis para o nosso cenário. E aí, no final, a gente tem a parte de privacidade diferencial, que é justamente adicionar esse ruído durante o treinamento para que a gente consiga evitar vazamento de informações. A ideia geral é que a gente consiga ainda extrair informações macros, né? Então, por exemplo, nessa imagem aqui que a gente tem, primeira, sem privacidade diferencial, segunda, com privacidade diferencial. A gente consegue ver rostos de pessoas, consegue identificar estabelecimento, tudo informações sensíveis que a gente tem nesse dado de treino, mas quando a gente aplica esse ruído, a gente consegue ainda entender que é uma reunião de pessoas em algum lugar, só que a gente não consegue identificar quem é, onde. Isso é tudo, pessoal. Obrigado. Tudo que acontece quando a gente está fazendo isso. Então, um too long didn't read aí de tudo que eu falei para vocês, é basicamente, o aprendizado federado, ele permite o treinamento de modelos com dados privados, só que ele por si só não garante privacidade e segurança. A gente tem que... Teve uma parte ali... Só para o microfone para a galera. Me chamo Jonathan, também sou aluno aqui do mestrado. Tá? E eu fiquei interessado na parte que você falou sobre ter dados parecidos na distribuição e ter dados diferentes na distribuição. Dependendo de como eles são diferentes, será que não seria positivo para deixar o modelo mais generalista e representativo? Sim e não. Vamos por partes. O ponto onde sim. Se a gente... imagina o seguinte, a gente tem um conhecimento mais genérico, pode impactar no meu desempenho específico. Então vamos supor, eu sou muito bom para identificar, pegar um dataset que todo mundo conhece, CIFAR, sou muito bom para identificar gato e cachorro, mas eu não sei nada de avião, certo? Se aparece um avião, eu estou com conhecimento genérico, eu consigo ter um desempenho. Só que eu posso reduzir minha performance para identificar gato e cachorro, certo? Esse é o ponto onde sim. Mas onde não, é justamente quando eu estou com aplicações críticas e é muito mais importante eu ser muito assertivo naquilo que eu preciso do que um conhecimento mais genérico. Então aí que entra, por exemplo, técnicas de agrupamento. Você consegue identificar clientes que têm conhecimentos similares, o aumento dos dados deles vai fornecer mais dados, com mais dados a gente consegue o melhor desempenho do modelo e a gente ainda consegue ter essa especialidade nesses grupos, certo? E na questão de features, também ali nessa mesma parte de aprendizado confederado, né? A questão de features que cada cliente deve mostrar, ela é pré-definida, como é que vocês fazem essa comunicação?
mais na questão do business mesmo, de cliente, celulares diferentes, às vezes também tem imagens diferentes, você está treinando com fotos e aí você vai ter pixels diferentes ou ruídos diferentes. No... Sim, o que eu mostrei para vocês foi basicamente a distribuição diferente de rótulos, tá? A gente tem essa distribuição de features diferente, que é justamente câmera diferente, ângulos de fotos diferentes. Não são todos os datasets igual se for, né? Imagem centralizada 32x32 com luminosidade ok. A gente tem todos esses problemas para ser tratados. Mas tem uma outra área que é chamada de Vertical Federated Learning. Imagina que essa que eu apresentei para vocês é horizontal. Todos os clientes têm as mesmas features, eles só têm dados diferentes. Mas no vertical, o dataset ele é splitado assim. Então, clientes podem ter features diferentes que eles se complementam. Aí a agregação é diferente, o processo de combinação deles é tudo diferente. Obrigado. Beleza? Parabéns, Alan, pela apresentação. Eu tenho uma questão em relação à privacidade que você comentou. São 3 técnicas básicas, né? A Differential Privacy, a fotografia homomórfica, mas também tem o Multipath Computation, né? Eu queria saber de você como essas estratégias elas se comunicam, né? Ou como elas se complementam e quais são os principais desafios na sua visão em aberto nessas 3 áreas. Boa pergunta, Wellington. Esse que eu mostrei para vocês, de fotografia homomórfica, é com múltiplas, quer dizer, é uma única chave secreta que é compartilhada entre todos os clientes, tá? Quando a gente vai para o cenário de múltiplas chaves, a gente tem que utilizar a Multi-Path Computation para que a gente consiga fazer a decifragem desses dados, né, de maneira colaborativa. Então, acredito que dependendo do cenário de ameaça que a gente está utilizando, a gente pode combinar elas, aquele mesmo joguinho de quebra-cabeça que a gente tem ali, para aumentar ainda mais a segurança. Se a gente não confia no servidor, se a gente não confia nos clientes, se a gente não confia em algum outro indivíduo. E além disso tem a agregação segura, né, que é quando a gente coloca máscaras para que a gente só consiga ter acesso ao modelo depois que a gente combina todas as máscaras, né, com soma zero. Basicamente isso. Aí até nessa linha aí, eu fico com uma dúvida, quando você fala de fazer a computação homomórfica, né, em quem vai agregar, isso é custoso em termos de execução ou não? É, muito, muito. Então, um exemplo para vocês. No meu computador lá de casa, 64 GB RAM, coloquei 2 clientes, foi um Minish, com um modelo de, bem simples, 788 e um neurônio, consumiu 60 GB de memória para cifrar os 2 caras, certo? De memória RAM, certo? E um modelo que tinha representação de 4 megas para transmitir virou 400 megas, certo? Aumenta muito a granularidade. Isso a gente não consegue fazer em todos os dispositivos, então por isso que a gente tem que... E mesmo usando uma função de agregação simples, que acho que foi alguma somatório. No cliente, no cliente. Para gerar, já para gerar cifra, certo? Depois que está cifrado, para combinar, não é tão custoso. Tá. O problema é gerar essa cifra. Até porque você usou uma estratégia naiva, né? Sim, exatamente. Só dar 20 passos lá no corredor, falar com o user que ele baixa uns 90%. Não, a gente fez alguns testes, né, de, por exemplo, o Gabriel ele já tinha feito algumas análises onde se a gente compartilhasse apenas a última camada do modelo, a gente consegue uma agregação bastante interessante. A última camada é só uma softmax lá, que ela é bem pequena, certo? Com 10 neurônios para uma classificação de cifrar. Então, cifrando só ela, a gente tem um overhead aí, por exemplo, de, sei lá, segundos, que não é muito alto, e a gente não tem perda nenhuma de performance, porque é exatamente o mesmo dado, a gente só cifra e reconstrói. Preciso fazer uma pergunta, né? Senão fica feio. Você viu alguma coisa na literatura em relação a Federate para multimodalidade? No sentido que, por exemplo, nós temos uma aplicação imagens médicas. A gente tem diferentes modalidades, MRI, fMRI, X-ray, etc. E nós temos o que une os clientes é a doença, né? Mas você tem diferentes modalidades para verificar se existe a doença ou não, né? Por exemplo, câncer de mama, né? Nós temos Fast MRI, nós temos tomosynthesis, a gente tem ressonância, a gente tem tomografia, etc. Você viu alguma coisa nesse sentido? De que cada cliente tem uma necessidade, mas que isso precisa ser agregado, porque é conhecimento, então é multimodalidade,
tem o conhecimento, cada um tem o seu conhecimento, tu mandar para o servidor, esse servidor agregar e devolver o que é de importante de conhecimento para cada um dos seus clientes. Você viu algo nesse sentido? Tá, boa pergunta. Nesse sentido, o que eu vejo é que a gente pode ter duas abordagens. Né? Tanto a parte de vertical, onde a gente pode combinar essas modalidades para tentar extrair um conhecimento mais significativo, ou agrupar esses clientes de modo que clientes que tenham características ou features semelhantes, a gente tenha uma única agregação entre eles. Né? Tem a outra parte dos modelos multimodais. Se a gente fizer um modelo que a gente consegue colocar todas essas inputs distintos de modalidade entre eles, a gente pode também. Se o modelo for o mesmo, a gente consegue agregar, por exemplo, um multiteste, alguma coisa, a gente tem características diferentes entre esses caras e a gente agrega um modelo como um todo. Tem pergunta no YouTube? Não tinha algo. Não. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que é simples. Tá? Eu gostaria de algum exemplo. Sabe assim, vocês têm muita experiência lá no RIAC, né, na área da saúde. Se você queria dar algum exemplo, por exemplo, a gente tentou modelar, por exemplo, através de celulares das pessoas, por exemplo, se uma pessoa está ansiosa ou não, ou alguma outra questão de saúde. Como que vocês trataram esses casos? Como é que foi seleção de cliente? Quantos parâmetros eu represento esse modelo? Conta um pouquinho, algum exemplo, algum caso de uso aí de vocês de sucesso aí do RIAC. Bom, boa pergunta. A gente não trabalhou com dados de saúde no RIAC, tá? A gente trabalhou com os dados de smartphones para reconhecimento de atividades. De atividades, de atividades. Mas a gente atacou com todas essas abordagens, né? Então, a gente está com vários alunos. Tem aluno que trabalhou com a parte de seleção, tem aluno que trabalhou com a parte de compressão de modelos, treinamento parcial. E não tem só uma técnica, tem diversas técnicas que eles propuseram para melhorar isso, né? Mas, puxando o gancho de saúde, né? Teve o professor Thorsten, né, que ele fez uma aplicação bastante interessante utilizando Federated Learning, lá com o pessoal da Suíça, que é basicamente para identificar sinais de depressão pelo uso do celular. Né? Então, determinados clientes que estão tendo depressão, eles tentem acessar mais conteúdo, acessar mais tipos de dados, ou usar o celular em diversas horas do dia, e eles conseguiram identificar isso. Então, isso de lá. Tá? Mas aqui o nosso a gente estava trabalhando com a parte de reconhecimento de atividades. O VivaBem trabalha com isso, né? Isso que estou perguntando. Então é o VivaBem que tem, né? O pessoal pode implementar com isso, a parte do VivaBem depois. Tá. Mais alguma pergunta? Se não, então, obrigado, Aliana. Hoje eu tenho um aviso para os alunos. Lembra que eu estou dando uns 5, 6 seminários e depois eu tenho uma semana que eu não estou convidando ninguém. Está todo mundo por um dia, eu também corrigi que eu ainda estou